A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, que diz assim: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono de seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Amém. Apenas esses versículos. O Senhor falava ao meu coração que, aleluia, Davi sentiu, aleluia, um desejo, não é, muito grande de, aleluia, construir um templo para o Senhor. Enquanto ele morava em casa, o Senhor morava em tenda, e ali o Senhor começa a dialogar com ele, não é? Começa a conversar com ele, começa, aleluia, a dizer para ele que um dentro da casa dele é que vai fazer aquele negócio. Meus irmãos, que a gente comece a dialogar com o Senhor, que a gente comece a conversar com o Senhor sobre, aleluia, a missão que o Senhor quer que a gente faça, não é? Perdão, meus irmãos. Muitas das vezes, Deus, ele quer que a gente faça algo e ali a gente não quer fazer aquilo que Deus, não é, quer que a gente faça. Lembrando que Deus, ele recebe a obra que ele quer que a gente faça, não é do jeito que a gente quer. Aleluia, não é do nosso jeito. Ele dá instruções para que a gente venha fazer. O Senhor me faz lembrar de dois grandes servos. Moisés, quando ele chama ali naquela sarça ardente, ele convida, ele chama a atenção de Moisés vai até lá, e o Senhor começa a dialogar com ele também. Começa a falar para ele que ele foi um escolhido para ser, aleluia, líder do povo, para tirar o povo ali, para ser usado por Deus para tirar o povo do Egito, não é? E ali Moisés começa a achar muito difícil, porque realmente não era uma missão fácil. Ele começa a achar muito difícil, ele começa a dizer que ali ele enviou outro e começa a dar, não é, ali explicações, não vou dizer desculpa, mas explicações das suas condições, e ali o Senhor diz que é ele mesmo, não é? Aleluia, o Senhor me faz lembrar de Noé. Noé, Deus também tem uma grande missão para ele, que é fazer ali uma arca, não é? Para, aleluia, acolher a família dele e os animais, não é? Aleluia, o Senhor dá uma grande missão para ele, aleluia, o Senhor dá hoje para nós uma grande missão, que é fazer a vontade dele, que é fazer o id dele, aleluia. Você tem obedecido ao Senhor, você tem dito, não, isso aqui não é para mim, alguém diz que isso aqui não é para mim, eu até sinto desejo, até tenho essa chamada, arde no meu coração, mas alguém disse que não é para mim, aleluia, alguém disse que não é para mim fazer isso aqui, alguém que eu considero que é um servo do Senhor falou que eu deixasse isso para lá, mas não, meus irmãos, se o Senhor falou e o Senhor quem está mandando você, aleluia, fazer a vontade dele, fazer o id, levar a palavra do Senhor, faça, aleluia, faça, pois o Senhor se agrada quando a gente obedece, não é? Observe que Davi tinha um desejo de construir, aleluia, um templo para o Senhor, e o Senhor começa a falar para ele que aquilo ali quem vai fazer é outra pessoa. Aleluia, é outra pessoa que Deus quer que faça. E ele começa a entender, não é? Ele começa a entender diante de aleluia, diálogo. Meus irmãos, que a gente tem esse diálogo com o Senhor, que a gente pergunte ao Senhor, Senhor, o que eu tenho feito está te agradando? O que eu tenho feito, Senhor, está feliz comigo? Será, Senhor, que eu posso melhorar? Porque a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode mergulhar cada vez mais na presença do Senhor, para que a gente venha cada vez mais fazer aquilo com excelência, para que Deus venha cada vez mais usar a nossa vida, para que, observe que aqui quem
Deus estava falando com Davi através do profeta Natan. Que coisa linda, né? Que coisa linda, Natan deixou Deus usar ele para ele falar, para ele trazer essas confirmações aqui para Davi, pois Davi estava certo que era ele que iria fazer esta grande obra para o Senhor. Então que a gente deixe, aleluia, Deus falar conosco, aleluia, Deus nos moldar, que a gente deixe Deus, aleluia, trabalhar na nossa vida a ponto de ficar tudo do jeito que Ele quer. Nunca do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, nunca diante, aleluia, da minha vontade, mas sim da vontade do Senhor. Então, dialogue com o Senhor, busque diálogo, busque fazer a vontade do Senhor e veja em nome do Senhor Jesus, o Senhor confirmando cada vez mais a palavra dele. Amém.